Bom dia. Vamos continuar agora com a terceira aula do curso de Sistemas Digitais, comparação de funções booleanas. Nas duas últimas aulas, nós vimos uma introdução sobre a álgebra de Boole e depois nós vimos os teoremas e axiomas da álgebra de Boole, bem como várias das suas identidades principais. Lembrando que esse aqui é um curso de sistemas digitais, de circuitos lógicos digitais. Então, o que a gente vê de álgebra de Boole vai ser sempre visando o que a gente vai precisar para o nosso curso de sistemas digitais. Então, nessa aula, nós temos o conteúdo principalmente em termos e max termos, um pouquinho de forma canônica, para a gente poder ver essa parte principal. Bom, muitas vezes a gente vai querer comparar expressões booleanas para verificar a sua equivalência. Por que a gente vai querer fazer isso? O principal é que no nosso curso, a gente vai ver nas próximas aulas, que as funções booleanas elas vão gerar circuitos, que funções diferentes vão gerar circuitos diferentes. Então, muitas vezes eu vou querer saber se a minha função ela é equivalente à outra, porque eu sei que isso vai gerar circuitos diferentes. Então, pode ser que o circuito seja mais eficiente, mais barato, mais rápido, tenha características diferentes. Então, é importante para a gente saber comparar bem expressões booleanas, pensando que, na verdade, o que a gente está fazendo é comparar circuitos, comparar implementações de circuitos mais na frente. Até o momento, a gente viu que a gente pode fazer isso de duas formas. Construindo a tabela verdade das duas expressões, ou tentando manipular as expressões usando as identidades e teoremas que nós vimos, para tentar transformar uma das expressões na outra. Essas duas formas são duas formas corretas. Para algumas funções, essas vão ser as formas mais simples, tá? Mas não necessariamente para todas as funções. Então a gente vai ver outras formas de fazer isso aqui também. Uma forma um pouco mais simples para comparar duas funções booleanas é expressar ambas na sua forma canônica. E aqui a gente fala, como quase sempre em álgebra booleana, a gente tem duas formas canônicas. E sempre tem dois de tudo. Então a gente tem a soma canônica, também conhecida como soma de mintermos. E a gente tem o produto canônico, também conhecido como produto de maxtermos. Antes da gente falar sobre essas formas canônicas, a gente vai precisar introduzir algumas nomenclaturas e notações. Então a primeira, que a gente já viu, foi a tabela verdade. A tabela verdade é uma lista de saídas, 0 ou 1, para cada possível combinação das entradas. Assim, a tabela verdade de uma função de n variáveis tem 2 elevado a n linhas. Por exemplo, a tabela verdade de f de x, y, z tem 8 linhas, pois 2 ao cubo é 8. Então, efetivamente, isso é o que define a minha função. Para cada linha, eu tenho um valor. Pode ser 0, pode ser 1. A tabela verdade de uma determinada função f de x, y, z é mostrada abaixo. Então, quando x, y, z são 0, 0, 0, a função é 1. Quando x, y, z são 0, 0, 1, a função é 0. E por aí vai. Tá certo? Isso aqui, essa coluna, é o que está definindo a minha função. Essa é a minha função para essas três variáveis de entrada aqui. Uma coisa que é interessante quando a gente trata de funções booleanas é que, como para cada saída só tenho duas possibilidades, 0 ou 1, eu tenho um número limitado de funções possíveis. Por exemplo, eu só tenho 2 elevado a 2 elevado a n diferentes funções de n variáveis. Para 3 variáveis, esse número, 2 elevado a 2 elevado a 3, dá 256. Isso aqui quer dizer que só existem 256 funções booleanas diferentes com 3 variáveis. Tá certo? Ou seja, para um número relativamente baixo de variáveis, eu tenho uma possibilidade de funções relativamente curta. Claro que esse número cresce muito rápido. Interessante, por exemplo, para uma variável, só existem 2 elevado a 2 elevado a 1
4 funções possíveis para uma variável. E a gente pode pensar quais são elas. Uma variável x pode ser 0, pode ser 1. As minhas funções possíveis são 0 e 0, ou seja, a minha função f1 vai ser 0, não importa o valor de x. Eu tenho um f2, pode ser 0 e 1, ou seja, ela é igual a x. Eu tenho uma outra função f3, que é 1 e 0, ou seja, o próprio x barrado. E eu tenho a última função, que é 1 e 1. E essas são todas as 4 funções possíveis para uma única variável. Obviamente que para 3 variáveis, eu teria 256 colunas aqui para expressar todas essas funções, mas é factível. Então, a gente viu que a informação contida na tabela verdade, ela também pode ser representada algebricamente. Mas para a gente fazer isso de uma forma mais... de uma forma um pouco mais procedural, a gente vai precisar de algumas definições. A primeira definição é a definição de literal, que é uma variável ou o complemento de uma variável. Então, x é um literal, y, x barra, y barra, mas literal é uma única variável. Em seguida, a gente tem a definição de termo produto, que ele é um único literal ou um produto lógico de literais. Então, exemplos de termos produtos, eu tenho x, xy, x barra yz, xy barra z barra, tudo isso que a gente tem visto é um termo produto. Da mesma forma, a gente tem um termo soma, que é um único literal ou uma soma lógica de literais. E aí perceba que o termo soma é x, x mais y, x barra mais y mais z. Note que, por exemplo, x mais yz não é um termo soma, tá certo? Porque yz não é um único literal. Em seguida, a gente tem uma definição meio boba, que é um termo normal. E o termo normal é um termo produto ou um termo soma, em que nenhuma variável aparece mais de uma vez. Então, por que é meio boba essa definição? Porque os exemplos de termos não normais são esses aqui, x, y barra. Mas a gente já sabe que usando a propriedade da idempotência e do complemento, x, y barra é a mesma coisa que xy barra. Então a gente quase nunca escreve dessa forma. Então, mas é bom para ficar um pouco mais rigoroso. Quando a gente vai falar mais à frente, a gente vai falar de termos normais, ou seja, termos onde cada variável aparece no máximo uma única vez. Em seguida, aqui são as duas definições mais importantes aqui. Min termo de n variáveis. Então, min termo de n variáveis é um termo produto normal com exatamente n literais. Exemplos com 3 variáveis, x, y, z barra, x barra, y, z barra. Ou seja, quando eu falo aqui que eu tenho 3 variáveis, o min termo é um termo produto onde as 3 variáveis aparecem. Elas podem ou não estar complementadas, mas as 3 aparecem. Da mesma forma, um max termo de n variáveis é um termo soma normal com exatamente n literais. E alguns exemplos, x mais y mais z barra, x barra mais y mais z barra. São dois exemplos de termos de max termos. Mais algumas definições, eu prometo que esse é o último slide de definições. O que a gente vai definir aqui como sendo uma soma de produtos. Essa é uma definição importante para a gente, que é uma soma lógica de termos produtos. Por exemplo, z mais xy mais x barra yz. Isso é uma soma de produtos. Por quê? Porque cada um dos elementos aqui são termos produtos. Então eu tenho z barra é um termo produto, xy é outro, x barra yz é outro. Porém, para eu fazer uma soma de min termos, é uma soma lógica de min termos. Aí eu preciso que cada um dos termos produtos seja necessariamente um min termo. Aqui eu tenho um exemplo,
x barra y barra z mais xy barra z mais xyz barra. Isso aqui é um exemplo de uma soma de mintermos para 3 variáveis. E da mesma forma, eu tenho o produto de somas, que é um produto lógico de termos somas, da mesma forma. Veja que a definição de soma de mintermos e produto de maxtermos, que a gente vai ver aqui, elas são mais restritas do que um produto de somas, do que uma soma de produtos. Ou seja, uma soma de mintermos é uma soma de produtos, mas nem toda soma de produtos é uma soma de mintermos. Certo? Da mesma forma, nós podemos definir como produto de somas um produto lógico de termos somas. Então, um exemplo: z barra e x mais y e x barra mais y mais e. Cada um desses três, z barra, x mais y e x barra mais y mais e, são três termos somas. E eu estou fazendo um produto. Da mesma forma, esse outro exemplo aqui, x mais y barra e y mais e barra. Esse aqui é um termo soma, este é um outro termo soma. Então, este é um produto de termos somas. E a gente tem que um produto de maxtermos é um produto lógico de maxtermos. Lembrando que um maxtermo é um termo soma que eu tenho todas as variáveis daquela função. Então, por exemplo, x mais y barra mais e barra é um maxtermo para uma função de 3 variáveis com variáveis x, y e z. E x barra mais y mais e. Certo? E aqui um outro exemplo da mesma forma. Da mesma forma com soma de produtos e soma de mintermos, eu tenho que todo produto de maxtermos é um produto de somas, mas nem todo produto de somas é um produto de maxtermos. Bom, existe uma ligação entre mintermos, maxtermos e a sua tabela verdade. E a ligação é a seguinte: um mintermo pode ser definido como um termo produto que tem valor 1 em exatamente uma linha da tabela verdade. Por exemplo, o mintermo x barra, y barra, z barra, ele só vai ser 1 quando? Quando x for 0, y for 0 e z for 0. Só nessa linha da tabela verdade, esse cara vai ser 1. Em todas as outras, ele vai ser 0. Da mesma forma, o maxtermo pode ser definido como um termo soma que tem valor 0 em exatamente uma linha da tabela verdade. Por exemplo, o maxtermo x mais y mais z, ele só vai ser 0 quando x for 0, y for 0 e z for 0. Todas as outras possibilidades, e esse maxtermo vai ser 1. Então, aqui a gente está chegando mais próximo de definir a soma canônica. A gente vai identificar na tabela verdade as combinações de entrada que produzem uma saída igual a 1. Podemos escrever a função booleana em sua forma de soma canônica, ou soma de mintermos. Aqui é um exemplo. Da forma como eu estou aqui, eu tenho a função f10011001 para essas três variáveis aqui, x, y, z. Então, se eu quiser reproduzir essa soma com mintermos, eu vou precisar pegar todos os mintermos equivalentes àquela linha da tabela verdade. É comum aqui a gente representar os mintermos pelos números das linhas correspondentes na tabela. Assim, a gente representa a tabela verdade com uma lista de mintermos. Então, por exemplo, essa função f 10011001, ela tem quais mintermos? Ela tem um mintermo da linha 0, ela tem um mintermo da linha 3, ela tem um mintermo da linha 4, ela tem um mintermo da linha 7. Ou seja, eu posso escrever essa função usando essa outra notação.
a função f de x, y, z é o somatório de x, y, z. Aqui é extremamente importante não só eu colocar as variáveis que formam a minha função, como a ordem. Porque a ordem das variáveis é que vai definir quem que é o min termo 0, quem que é o min termo 3, quem que é o min termo 7. Tá certo? Bom, o 0 e o 7 não, mas os demais, né, o min termo 1 vai ser diferente de acordo com a ordem que eu colocar aqui. Tá certo? Por exemplo, se eu coloquei x, y, z, o min termo 1 vai ser quando x for 0, y for 0 e z for 1. Ou seja, o min termo 1 vai ser x barra, y barra, z. Agora, se eu tivesse escrito z, x, y, o min termo 1 vai ser quando esse for 0 e esse for 1. E aqui seria, então, z barra, x barra, y, que é diferente do que eu tenho aqui. Tá certo? Então, no curso, a gente toma um cuidado mais forte sempre para observar essa ordem que eu coloco aqui. Eu procuro colocar sempre, tanto nos slides, quanto depois em sala de aula, nos exemplos, em provas e etc., essas variáveis em ordem alfabética. Tá certo? Então, quase sempre. Não sei que eu tenho um motivo muito bom para fazer isso. Mais tarde a gente vai ver que tem um exemplo, um único exemplo, que pode ser vantajoso não botar isso na ordem alfabética. Mas, fora esse exemplo, que a gente vai ver mais tarde, daqui a várias aulas, eu sempre procuro observar isso aí. Vamos só analisar um pouquinho o que é que acontece com a minha soma de mintermos. Então a gente viu que a minha função é essa aqui, somatório x, y, z dos mintermos 0, 3, 4 e 7. E isso aqui é x barra y barra z barra mais x barra y z mais x y barra z barra mais x y z. Como é que isso aqui fica? Bom, a forma que eu posso observar isso aqui é observar cada um dos mintermos separadamente. Então vamos ver primeiro esse mintermo, x barra, y barra, z barra. A gente viu que isso aqui é um mintermo. Ele é um mintermo que vai ser 1 apenas quando x for 0, y for 0 e z for 0, que é nessa linha, e 0 em todas as outras. Esse segundo, x barra yz, vai ser um mintermo que vai ser 1 quando? Quando x for 0 e y e z forem 1, ou seja, nessa linha, e 0 nas demais. O próximo, x, y barra z, z barra, desculpa, vai ser 1 quando x for 1 e y e z forem 0. E o último, que é o xyz, vai ser 1 apenas na última linha. E a minha função é a soma dessas 4 tabelas verdades, que é uma soma muito simples. Se aparecer 1 na linha, a gente sabe que 1 mais qualquer coisa vai dar 1. O único jeito dessa linha ser 0 é se essa linha for 0 para todos os mintermos. Então essa aqui vira a minha função, que a gente já viu. 1001, 1001. Bom, note que, dada uma soma de produtos qualquer, nós sempre podemos encontrar a soma canônica correspondente diretamente da tabela verdade, ou completando os termos, usando o axioma do complemento. Nesse slide anterior, a gente fez da soma canônica, ou seja, da minha expressão, da minha soma de mintermos, a gente gerou a tabela verdade. E a gente viu que é um processo bem simples também de fazer o contrário. Então, fazer um exemplo aqui. Encontrar a soma canônica correspondente a essa expressão aqui, xy mais x barra mais y barra z. Eu vou fazer isso de duas formas. A primeira, pela tabela verdade. Certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever a tabela verdade dessa função.
certo? A gente viu uma forma relativamente simples para escrever essa tabela verdade. Como isso aqui é uma soma de mintermos, eu vou escrever 1 aonde cada um dos mintermos... como isso aqui é uma soma de termos produtos, uma soma de produtos, eu vou escrever 1 quando cada um desses produtos for 1. Eu sei que a minha função vai ser 1 naquela linha. Então, quando que xy é 1? Xy vai ser 1 quando x e y forem 1, ou seja, nessas duas linhas. X barra vai ser 1 quando o x for 0, ou seja, nessas quatro linhas. O y barra z vai ser 1 quando o y for 0 e o z for 1, ou seja, nessa linha, que ela já era 1, ótimo, e nessa linha. E na última linha que sobrou, a gente sabe que a função tem que ser 0. Bom, como é que eu faço agora para escrever a minha função a partir deste termo? A minha função vai ser somatório de x, y, z dos mintermos 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tá certo? Ou x barra, y barra, z barra, mais x barra, y barra, z, mais x barra, y, z barra, mais x barra, y, z, mais x, y barra, z, mais x, y, z barra, mais x, y, z. Essa é a minha função na forma canônica, como soma de mintermos. Eu tenho uma outra forma de chegar nessa expressão diretamente da equação, sem ter que gerar a minha tabela verdade. Vamos ver como é que seria essa forma. Essa aqui eu chamo de pela equação booleana. Eu vou completar os mintermos. Notem que no termo xy está faltando qual variável? Está faltando a variável z. Então a gente já viu que xy é a mesma coisa que xy e z mais z barra. Porque z mais z barra dá 1, eu estou fazendo um e lógico. Produto lógico com 1 é o próprio xy. No x barra, está faltando agora dois mintermos. Duas variáveis. Isso aqui é o x barra, y mais y barra, z mais z barra. E por fim, na última, está faltando o x. Então, eu vou colocar aqui x mais x barra e y barra z. E eu posso simplesmente agora expandir essa soma. Então eu vou ter xyz mais xyz barra mais x barra yz mais x barra yz barra mais x barra y barra z mais x barra y barra z barra mais x y barra z mais x barra y barra z. Notem agora que o que eu tenho que observar agora, para isso aqui realmente ser a minha forma canônica, é que cada uma das minhas expressões cada um dos meus mintermos apareça uma única vez. Então vamos ver se eu tenho algum repetido. XYZ aparece em algum lugar? Não. XYZ barra aparece em algum lugar? Não. X barra YZ, X barra YZ barra, X barra Y barra Z. Opa, esse está repetido. X barra Y barra Z eu posso retirar aqui pela propriedade da idempotência. E agora eu tenho X barra Y barra Z barra, não está repetido. XY barra Z também não está repetido. E a gente vai ver que essa forma aqui, XYZ mais XY
z barra mais x barra yz mais x barra yz barra mais x barra y barra z mais x barra y barra z barra mais x y barra z é a minha função f na forma canônica, diretamente pela tabela verdade, pela equação booleana. E a gente já viu também que dessa função, para eu saber a tabela verdade, é bem simples. Bom, a outra forma é observando produtos de max termos e o produto canônico. Então, da mesma forma, é comum representarmos max termos pelos números das linhas correspondentes na tabela verdade. Note que agora procuramos na tabela verdade as combinações de entrada que produzem uma saída igual a 0. Então, o max termo x mais y mais z barra é o max termo associado à linha 1, quando eu coloco x, y, z dessa forma aqui. Esse max termo x mais y barra mais z está associado à linha 2. X barra mais y mais z barra associado à linha 5. X barra mais y barra mais z associado à linha 6. E a notação que eu vou usar aqui é a função de x, y, z vai ser o produtório de x, y, z. Aqui tem o mesmo comentário que eu fiz para a soma de mintermos, tá certo? Que eu tenho que tomar cuidado com a ordem das variáveis. Eu sempre vou tentar colocar as variáveis na forma em ordem alfabética. Aí aqui o max termo é um M maiúsculo, 1, 2, 5, 6. Ou seja, a forma canônica em produto de max termos dessa função vai ser x mais y mais z barra e x mais y barra mais z e x barra mais y mais z barra e x barra mais y barra mais z. Então vamos só ver aqui o que está acontecendo, o que a gente está fazendo quando a gente pensa dessa forma. Esse primeiro max termo, x mais y mais z barra, a gente viu que ele é zero nessa linha, quando x for 0, y for 0 e z for 1, e 1 caso contrário. O próximo, que é o x mais y barra mais z, ele vai ser 0 nessa linha e 1 nas demais. O próximo, que é o x barra mais y mais z barra, ele vai ser 0 na linha quando x for 0, y for 1 e z... Desculpa, quando x for 1, y for 0 e z for 1. 1, 0, 1 está aqui. Por fim, x barra mais y barra mais z vai ser 0 aqui. E a minha função agora vai ser o produtório dessas quatro funções. Esse produtório também é simples, porque bastou aparecer um 0, que eu sei que ele vai ser 0 naquela linha. Então, a primeira linha é 1, que é 1 e 1 e 1 e 1. A segunda linha é 0 e 1 e qualquer coisa vai dar 0. A terceira linha vai dar 0. A quarta linha vai dar 1. A quinta e as demais. Então, essa é uma forma de entender isso aqui também. Vamos só ver aqui. Uma coisa que às vezes a gente faz que é útil é converter mintermos em max termos e vice-versa. Uma vez que eu achei a representação em max termos, eu posso diretamente pegar a representação em mintermos e vice-versa, da forma contrária também. Por exemplo, como é que eu faço isso? Se a minha função em mintermos ela é 0, 3, 4, 7, são esses quatro mintermos que a função tem, a representação dessa função em max termo, basta pegar os max termos que não aparecem na expansão de mintermos. Então, se eu tinha os mintermos 0, 3, 4, 7, a expansão em max termos dessa função vai ser 1, 2, 5, 6. Tá certo? Da mesma forma, então, somatório x, y, z dos mintermos 0, 3, 4, 7
é igual ao produtório em x, y, z dos max termos 1, 2, 5 e 6. Efetivamente, é bem simples de eu entender isso, porque os min termos eu estou listando aonde que a minha função é 1. Quando eu ponho os max termos, eu estou listando aonde a função é 0. E, obviamente, onde a função não é 1, ela é 0, e onde ela não é 0, ela é 1. Então, essas duas representações são equivalentes. Então, a gente viu aqui como representar funções booleanas de 5 maneiras diferentes. Pela tabela verdade, como sendo uma soma algébrica de min termos, que a gente chama de soma canônica, usando uma lista de min termos com essa notação de somatório, com um produto algébrico de max termos, produto canônico, ou uma lista de max termos usando a notação produtório. Note que cada uma dessas representações expressa a mesma informação. Tá certo? Além disso, é fácil, relativamente fácil, de eu trocar de uma dessas 5 representações para qualquer uma das outras. E aqui, complementando, duas funções booleanas vão ser equivalentes se elas têm a mesma tabela verdade, ou elas têm a mesma soma canônica, ou elas têm o mesmo produto canônico, ou elas têm a mesma lista de min termos ou a mesma lista de max termos. Tá certo? Note que isso aqui não é à toa. Na verdade, como eu consigo derivar da tabela verdade qual que é a soma canônica, qual que é o produto canônico, qual que é a lista de min termos, qual que é a lista de max termos, um é sempre derivado do outro. Então, sim, se elas forem iguais em um desses 5 casos, não preciso checar os outros. Eu sei que vai ter que ser igual nos outros também. Né? E aqui um exemplo rápido. As funções f1, xz barra mais yz, e a função f2, x barra yz mais xy mais xy barra z barra, parecem funções diferentes. Efetivamente, o que a gente vai ver na próxima aula é que elas vão gerar circuitos diferentes. Porém, os circuitos vão ter a mesma tabela verdade. Eles têm a mesma soma canônica, o mesmo produto canônico, os mesmos min termos, os mesmos max termos. Então, eu posso, se eu quiser simplificar essa expressão, ou se eu quiser verificar a igualdade entre essas expressões, a equivalência entre essas expressões, eu poderia aqui fazer de qualquer uma dessas formas. Né? Então, isso termina essa aula. Próxima aula, a gente vai ver a parte de portas lógicas e implementação física. Isso aqui vai entrar um pouco mais em circuitos. Obrigado